A guerra no Médio Oriente acaba de atingir um novo patamar de conflito. O relatório do Tribunal de Contas que arrasa o governo na nacionalização da EFASEC e a deslocação de Marcelo e Montenegro às áreas afetadas pelos grandes incêndios. São os temas na ordem do dia de mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Tudo isto e ainda um improviso na parte final. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o Miguel Sousa Tavares. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Olá, Miguel. Olá, Paula. Comecemos então pelo Médio Oriente. No seu artigo semanal no Expresso, divide em 4 frentes os pontos de conflito protagonizados por Israel. Em Gaza, contra o Hamas, no Iémen, contra os Tutsis, no Líbano, contra o Hezbollah e, por fim, contra o Irão. Ora, desta vez foi do lado iraniano que foram lançados quase 200 mísseis contra Israel. E enquanto esperamos pela retaliação israelita, entramos num terreno de guerra cada vez mais perigoso. Exatamente, mas as 4 frentes que a Paula enumerou também não foram enumeradas por mim, foram enumeradas por Israel pouco depois de começar a ofensiva em Gaza, quando, salvo erro, Yoav Gallant, o Ministro da Defesa, disse: nós estamos em combate em 4 frentes, e enumerou essas 4 frentes. E o meu ponto é que o objetivo final de Israel foi sempre chegar ao Irão. Porquê? Porque a partir dos acordos de Oslo, que foi a primeira vez que a OLP participou numa negociação de paz com Israel, a primeira e única, a partir desse momento os países árabes dissociaram-se da questão palestiniana e começaram a fazer acordos bilaterais com Israel e, portanto, deixaram de ser o suporte político da causa palestiniana e foram substituídos pelo Irão. O Irão passou a encabeçar a defesa da causa palestiniana, embora os palestinianos sejam sunitas e os iranianos xiitas, e esse apoio que o Irão deu a Israel tornou o Irão popular junto dos palestinianos, embora não seja popular nos países árabes que detestam o Irão quase tanto como o Ocidente detesta o Irão. Com isso, o Irão tornou-se o grande inimigo de Israel e a possibilidade do Irão construir uma bomba nuclear esteve sempre em cima da mesa. Durante o mandato de Obama conseguiu-se chegar a um acordo com o Irão para congelar a construção da bomba nuclear. Depois, com Trump, esse acordo foi rasgado e com o apoio dos israelitas, e o Irão retomou o enriquecimento do urânio com vista a ter uma bomba nuclear. Segundo os especialistas americanos, poderá acontecer daqui a 2 anos. Portanto, o objetivo de Israel é claro, é conseguir atingir o Irão e as suas instalações nucleares antes que o Irão esteja em condições de facto ter uma bomba nuclear e ser uma ameaça real para a existência de Israel. E eu penso que a ofensiva contra o Hezbollah foi estudada como uma provocação clara a que o Irão só tinha 2 respostas: ou ficar quieto, como já tinha ficado quando foi o assassino do negociador do Hamas em Teherão, Yahya, e ficando quieto perdia todo o prestígio que tinha junto do mundo muçulmano e dos palestinianos como defensor da sua causa, ou então ripostava. O Irão ripostou de uma maneira semelhante ao que tinha feito em abril, já não, do ponto de vista militar já foi mais forte, já não foi com drones, foi só com mísseis balísticos, mas foi um reforço daquele sinal de abril, nesse caso, não é? Ou seja, houve aqui um reforço na reação. Exatamente, mas foi uma reação comedida, apesar de tudo. Ou porque o Irão não tem capacidade de fazer melhor, ou porque não quis fazer melhor. E aqui permanece uma dúvida se o Irão avisou ou não avisou antes os Estados Unidos, avisou países muçulmanos que ia atacar, e a verdade é que na terça-feira, antes do ataque, o ataque aconteceu a hora portuguesa por volta das 6 da tarde, e desde o meio-dia que em Washington se anunciava como iminente o ataque do Irão a Israel. E, portanto, tanto Israel como
como os navios americanos estacionados na zona estavam prontos para contra-atacar, para eliminarem os mísseis balísticos iranianos quando eles viessem. Tiveram pelo menos 6 horas para se preparar para isso. Portanto, não foi um ataque totalmente surpresa, não foi um ataque mortífero, longe disso, só morreu um palestiniano, por ironia do destino, atingido pelo destroço do míssil, mas forneceu a Israel e aos Estados Unidos o pretexto para dizer agora vamos contra-atacar com consequências sérias. No caso concreto do Irão, existe na sua leitura uma sintonia total entre os Estados Unidos e Israel. O Miguel considera mesmo que tudo estaria ensaiado e planeado há muito tempo com a administração americana. Entretanto, Biden veio dizer que se opõe a eventuais ataques israelitas contra instalações nucleares iranianas. Há aqui uma espécie de jogo duplo por parte dos Estados Unidos? Não tenho a menor dúvida, Paula. Não tenho a menor dúvida. Biden... Mas só cheguei a esta conclusão recentemente, porque durante meses nós estivemos a ver os esforços que Biden fez e sobretudo o seu secretário de Estado, Anthony Blinken, para conseguir uma paz entre Israel e o Hamas, e apesar dos sinais evidentes que Netanyahu nunca quis essa paz, Biden continuava sempre com o discurso de que estava empenhado numa negociação de paz. Depois, quando foi da Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada, ele também tinha o discurso oficial que estava empenhado num cessar-fogo no Líbano, entre o Hezbollah e Israel. E ao mesmo tempo recebia Netanyahu e dava-lhe mais não sei quantos milhões de dólares, milhares de milhões de dólares em armamento militar e as bombas necessárias para que ele continuasse a ofensiva contra o Hamas. A morte de Nasrallah no seu bunker subterrâneo dos arredores de Beirute foi feito com 2 bombas de 900 quilos que destruíram o edifício e depois bombas de perfuração que Israel não tinha, que atingiram o abrigo a 18 metros de profundidade. Portanto, houve sempre aqui um jogo duplo e os americanos não são estúpidos. E os americanos partilham todas as informações com Israel nos 2 sentidos. Israel jamais se atreveria, em minha opinião, apesar de acharmos que Netanyahu está fora de controle, mas está fora de controle toda a gente, menos dos Estados Unidos. Eu acho que eles jamais se atreveriam a avançar para coisas como um ataque às instalações nucleares ou petrolíferas do Irão sem um agremão dos Estados Unidos. E há uma frase que foi dita pelo Jack Sullivan, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, que nós estamos empenhados com Israel na resposta adequada ao ataque iraniano. Portanto, essa resposta obviamente já estava planeada há muito e envolve Israel e envolve os Estados Unidos. E o que é que será essa resposta? Será que podemos de alguma maneira antecipar, só para fecharmos aqui o tema? Eu acho que o mais provável é de facto um ataque às instalações nucleares, às instalações petrolíferas do Irão, porque é aí que poderá de facto causar dano ao regime dos ayatollahs. Depois há uma frase enigmática de Netanyahu que é quando ele se dirige ao povo iraniano diretamente e diz vocês merecem um regime melhor do que este, o que pode significar que de alguma maneira Israel vai tentar derrubar o regime dos ayatollahs. Eu não sei como é que isso será possível, porque são dezenas ou centenas de milhares de guardas revolucionários naquela estrutura teocrática medieval que governa o Irão. Não sei como é que será possível, mas se calhar também era um sonho de Israel. E já agora deixe-me dizer que no meio deste pânico de uma guerra generalizada e de uma central nuclear e pelos ares do Irão, se por acaso Israel conseguisse derrubar o regime dos ayatollahs no Irão, ganharia uma popularidade planetária. Ficaremos então atentos, nós e todo o mundo, naturalmente, aos próximos capítulos. Nas lutas caseiras pré-Orçamento de Estado, esta semana vimos o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sobrevoarem as zonas mais atingidas pelos incêndios no mês passado. Deixaram a promessa de ajuda a contar com o apoio de Bruxelas. O Miguel elogia a ação rápida, mas é preciso ir além da reconstrução do momento. Olha, eu apoio muito essa parte do meu texto numa entrevista que o Expresso fez com David Payne, que é Stephen Payne, creio que é Stephen. Um historiador do fogo, que é uma profissão curiosa e necessária. Dito assim, parece que é uma pessoa que nos fala desde o fogo de Londres no século XIII até aos incêndios a seguir ao terremoto de Lisboa em 1755, mas é mais do que isso. É alguém que estudou como é que os fogos se propagam, a sua relação entre o terreno
e os incêndios, e nomeadamente estudou isso em Portugal, nos últimos 26 anos, e onde ele descreve claramente que o problema é o do terreno e que não vale a pena continuar a gastar dinheiro em bombeiros, em máquinas, em aviões, em helicópteros, em toda a parafernália para combater os incêndios, porque eles vão continuar a existir enquanto a floresta for a que temos, enquanto o mundo rural tiver desaparecido e enquanto aquilo que ele chama, e com ele muitos outros, o que era o mosaico do interior do país, que era agricultura com floresta de árvores autóctones e pastorícia. Pastorícia significa montanha sem nada, apenas com a vegetação rasteira. E isso era o mosaico que intercalava e que, mesmo que houvesse o incêndio nunca atingiria áreas contínuas porque não havia árvores em áreas contínuas. Havia a interrupção dos tais azulejos que constituíam o painel. Neste momento, quem quer que viaje pela A1, basta olhar para a esquerda ou para a direita e ver que temos uma floresta e o interior unicamente povoados de eucaliptos e de pinheiros bravos, que são árvores que propagam o fogo, não só são facilmente consumíveis, como propagam o fogo a grandes distâncias. Um eucalipto a arder pode projetar fagulhas incendiadas até 1.500 metros de distância. Portanto, é um combate condenado à partida. E aquilo que eu digo é que politicamente não há nenhum gesto, nenhuma insinuação, nem sequer depois destes incêndios trágicos de setembro, que o governo, e além do governo os outros partidos políticos, estejam dispostos a encarar de frente e de uma vez por todas o problema do uso da terra em Portugal e o problema do despovoamento do interior. E só isso é que pode fazer parar os incêndios. E como é que é algo que parece, digo eu, uma evidência, não é? Como é que isto não é atacado da melhor forma? Que explicação é que tem para isso? Primeiro, há muitos interesses que cativam o poder político, das celuloses nomeadamente, e depois isto é aliás Paine explica isso bem, isto é uma empreitada que será terrível, porque limpar o país de eucaliptos é uma empreitada dificílima. Os eucaliptos mesmo depois de incendiados reproduzem-se na proporção de 3:1, 3 vezes mais do que aquele que existia. E, portanto, isso custará um esforço brutal. Terá que pôr em campo as Forças Armadas, nomeadamente. É um esforço inglório e é um esforço de que o país só verá resultados dentro de 10 a 20 anos. Ora, os governos não governam para daqui a 10 a 20 anos, governam para a próxima eleição. E, portanto, eles estão mais interessados em dizer aumentamos o número de aviões, aumentamos as verbas para o combate a incêndios, estamos a fazer prevenção, etc., do que ir à raiz do problema. Falamos então da EFASEC e do relatório muito crítico do Tribunal de Contas sobre o processo de nacionalização. O governo falhou os seus objetivos, segundo o relatório, com a venda a trazer encargos consideráveis ao Estado num negócio aparentemente ruinoso. Estava à espera deste balanço tão crítico, Miguel? Estava, Paula, por acaso estava. E ao longo destes 4 anos que durou o processo EFASEC, eu escrevi uma ou duas coisas no Expresso, antevendo o que ia acontecer. Notas pequeninas, porque não tinha os dados todos. Agora, há uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Antes do Estado ter tomado a posição de Isabel dos Santos, de 71% na EFASEC, eu vi na televisão o CEO da EFASEC a explicar, e explicou muito bem, que a EFASEC era uma empresa de ponta, era uma grande empresa de engenharia e tecnologia portuguesa, era uma grande exportadora, estava apenas com alguns problemas de tesouraria, e por isso é que pediu o apoio do Estado, mas que tinha uma carteira de encomendas extraordinária, que rapidamente lhe permitiria pagar o apoio do Estado, e que tinha, se as coisas corressem mal, tinha uma carteira também de eventuais potenciais compradores alinhada no horizonte. E eu ouvi o homem e pensei com os meus botões, aqui está mais um buraco negro onde nos vamos meter. Tudo o que este tipo está a dizer não vai acontecer. O Estado vai se meter de cabeça nisto e vai ser outro buraco. E assim foi, portanto, porque eu não conhecia a empresa, nem conheço a empresa, nem sou gestor de empresas. Agora, eu já vi este discurso tantas vezes, já vi tantas vezes a maneira como o Estado e os governantes metem os patins e vão por ali abaixo, enfiar-se num abismo. Não sei se é porque o facto de ser o dinheiro dos contribuintes os deixa mais à vontade, certamente se fosse o dinheiro deles ou de uma empresa deles não reagiriam da mesma maneira. Não sei se porque
o apelo a vamos salvar postos de trabalho passa à frente de tudo. Não sei se porque, no fundo, ninguém tem coragem politicamente, nem sequer à direita, para dizer não acudam a essa empresa, deixem-na ir à falência. Não sei qual é a razão, mas de facto a EFASEC estava escrito nas estrelas que ia correr mal. Aquilo que nós podemos constatar hoje é que se calhar não esperávamos que corresse tão mal, com 464 milhões perdidos para o Estado e talvez mais 80 milhões ainda de encargos contingentes, que é sempre aquilo que sobra quando o Estado vende uma empresa. Acabou por vender a EFASEC por 10 milhões, mas ficou com 80 milhões de encargos contingentes, e é aquela coisa onde cabe tudo, desde dívidas antigas até dívidas novas, se a coisa correr mal. A verdade é que a empresa é hoje uma empresa completamente diferente da que era nessa altura. O ex-ministro Pedro Cisa Vieira, que era o responsável pela pasta da Economia, já veio dizer que se demorou depois demasiado tempo a fazer a reprivatização. Como é que avalia esta leitura? Bom, demorou-se demasiado tempo por uma razão simples, é porque, ao contrário do que tinha sido dito, não havia compradores para a EFASEC. A pérola da engenharia portuguesa, afinal, não era assim tão disputada. Aliás, curiosamente, aquilo que era a nata dos seus quadros começou a desertar imediatamente a partir do momento em que o Estado entrou. Do trabalho do Tribunal de Contas para a escolha do novo Procurador-Geral da República, entramos agora no improviso. Amadeu Guerra é o sucessor de Lucília Gago. A escolha do governo volta a recair numa figura da magistratura. O Miguel foi um dos defensores de uma alternativa fora do Ministério Público e é por isso que começo por lhe pedir uma reação. Paula, eu não defendi exatamente que fosse necessariamente uma figura de fora. Quer dizer, acho que uma figura de fora teria trazido ar fresco, mas também não me importava que fosse uma figura de dentro. Preferencialmente, eu gostaria mais que tivesse sido alguém de fora. Era um dos requisitos do manifesto onde o Miguel também se inclui, não é? Daí a minha questão. Não exatamente. Não fechado, então. Não era um requisito completamente não condicionado. Ok. Digamos que era a nossa preferência e a minha também. Mas a alternativa era alguém prestigiado dentro do Ministério Público e com uma imagem de equidistância política e independência interna. Ou seja, sendo o Ministério Público uma estrutura hierarquizada, é necessário que, simultaneamente, a pessoa que vai dirigir os seus destinos seja independente dos seus subordinados, independente do respectivo sindicato e capaz de exercer a autoridade que qualquer hierarquia exige. Coisa que o Lucília Gago não fez. O Lucília Gago andou em roda livre e portou-se como uma espécie de rainha de Inglaterra, como se não tivesse poderes internos lá dentro, e tinha. Amadeu Guerra é conhecido por ser um bom magistrado, um bom trabalhador, por ser alguém que não é propriamente vocacionado para trazer as questões internas do Ministério Público para a praça pública e para as discutir na praça pública, mas discute-as internamente. Ou seja, ao contrário do Lucília Gago, parece ser alguém que não vai abafar as coisas quando elas correrem mal, mas também não as vai discutir na praça pública, mas vai discuti-las internamente e vai impor-se internamente. É a aura que ele tem e é aquilo que eu espero que ele faça. Acha que pode ser a pessoa certa para levar por diante a tão desejada reforma da Justiça? Não, a reforma da Justiça não passa só pela reforma do Ministério Público. Se ele fizer, já não digo a reforma do Ministério Público, mas se voltar a pôr o Ministério Público nos eixos e se fizer do Ministério Público uma instituição que acabe com a suspeição de funcionar em roda livre ou em obediência a critérios de interesse corporativo dos próprios magistrados, já será extraordinário. Se ele conseguir terminar com aquilo que são evidentes abusos de direito por parte na atuação do Ministério Público, nomeadamente o excesso de escutas telefónicas, o disparate daquelas buscas mediáticas com não sei quantas centenas de agentes e de polícias para devassar a casa das pessoas, com a violação sistemática do segredo de justiça, com as detenções prévias para interrogatório, com todas essas cenas que não são próprias de um Estado de Direito, já será excelente. Será um grande passo em frente. Aquilo que eu espero do novo Procurador-Geral da República é que ele tenha uma consciência muitíssimo mais aguda dos direitos dos cidadãos, sem prejuízo da eficácia das investigações criminais. Era isso que não tínhamos antes.
E a posse de Amadeu Guerra já tem data, será no dia 12 de outubro. Concluímos assim mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Este episódio em que demos a volta ao país e ao mundo contou com a sonorização do João Martins. Regressamos à leitura da atualidade na próxima semana.